Olá, querida, que a paz do Senhor seja contigo nesse dia. Ontem eu estava orando e buscando ao Senhor. Qual era a palavra que Ele tinha reservado para o meu e o seu coração no dia de hoje? Cada mensagem, cada reflexão que eu trago aqui no canal é gerado através de oração e uma profunda busca pela direção do Senhor para esse tempo. Eu fico tão triste em ver as igrejas tão cheias de pessoas que muitas vezes estão aprendendo a palavra de Deus, aprendendo o Evangelho com tantas doutrinas equivocadas, tantas doutrinas que colocam em xeque a suficiência da obra de Jesus na cruz do Calvário. Se existe algo que você precisa ter certeza hoje, firmeza no seu coração de fé, é que a obra que o Senhor Jesus operou na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, é completa e é perfeita. Você não precisa depender de revelações de pastores, você não precisa fazer quebra de maldição para ser livre do pecado, você não precisa ficar refém de rituais místicos. A obra do Senhor Jesus foi completa, ela foi perfeita. E infelizmente, nos dias de hoje, se você entrar no seu Instagram ou até aqui mesmo no YouTube, o que mais vai aparecer são cultos que parecem mais rituais de outras religiões, pessoas sendo levadas pelo emocionalismo, pelas mentiras e pela manipulação de líderes. Tantos têm sido ensinados a viver uma lealdade, uma honra equivocada e cega aos seus líderes, de maneira que eles não podem questionar as suas decisões. E tem igrejas grandes pelo Brasil sendo até mesmo denunciadas com trabalhos análogos à escravidão, com o disfarce dos membros estarem fazendo missões, mas na verdade estão sendo escravizados. É uma triste realidade e por isso que eu estou aqui hoje para te dizer: não caia nesse engano. Jesus está assentado no mais alto e sublime trono, e a partir do momento que você o reconhece como Salvador e Senhor, a sua dívida no mundo espiritual já foi anulada. Você tem o direito ao relacionamento direto com Deus através de Cristo. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum padre, ninguém pode se colocar como intermediador entre você e Deus. Ninguém tem o direito de determinar para você que você está debaixo de maldição, mesmo depois de ter reconhecido Jesus. E ninguém tem o direito de dizer a você que você só terá acesso à unção e às bênçãos de Deus se você for leal a essa pessoa. São mentiras do diabo. E hoje Deus quer fazer cair na sua vida todo e qualquer engano. O inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Já não há mais maldição para os que estão em Cristo Jesus. Você pode tomar posse da sua vitória. E eu quero ler com você o que está escrito em Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 6. Quando Paulo vai advertir os colossenses de estarem alertas para que as heresias, para que os falsos ensinos não tomassem os corações deles. Vamos ver o que está escrito. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele e sejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, dando sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos, por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas humanas e de espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por vocês estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por vocês estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza pecaminosa. Pois vocês, quando
quando foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa de seus pecados, porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando na cruz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre dias santos, ou festas da lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que são melhores que vocês, porque têm visões, ou insistem em uma falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas em Cristo, que é o cabeça. Cristo controla todo o corpo. Até aí. E antes de continuarmos, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte desse time que ama estudar, aprender mais sobre a palavra de Deus. De maneira prática, compartilhe esse vídeo com seus amigos do WhatsApp. E se você, assim como eu, preza pela elegância em todos os momentos, conheça a Saint Germain. A Saint Germain é a maior marca nacional de relógios minimalistas, com lindos modelos, acessíveis, elegantes e de ótima qualidade, com valores a partir de R$ 149,90. E através do meu cupom de desconto, você garante mais 10% de desconto nas suas compras. Não perca! O texto que nós lemos começa nos dando 5 direcionamentos, que nada mais são do que estratégias para nos proteger e nos tornar fortes contra as heresias e as falsas doutrinas. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vivam unidas com Ele, ou seja, vivam unidos com o Senhor, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele, se tornem fortes na fé e deem graças a Deus. Então, o primeiro ponto que você precisa ter clareza na sua mente é que nós somos pegos pelo engano e pelas heresias quando não estamos fortemente enraizados e cheios do conhecimento da palavra de Deus. O maior antídoto contra o engano é a palavra de Deus, é o conhecimento dessa palavra. O poder que foi liberado por Cristo na cruz rompeu o véu de separação do templo, o véu que separava o lugar onde o sacerdote ficava do lugar onde estava a glória, a majestade e a presença de Deus. Através do rompimento desse véu no mundo espiritual, todos os protocolos que eram necessários para que você se apresentasse face a face com o Senhor terminaram ali, finalizaram em Cristo, e você pode estar na presença de Deus, estar unido com Ele, assim como foi a primeira estratégia dita por Paulo, estar unido com Ele. Você pode, e não somente pode, mas deve estar unido com o Senhor a cada dia. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira estratégia do Senhor. Através dessa união, você começa então a se enraizar nele, a criar raízes nele, ou seja, ler e entender completamente a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. É como se você estivesse criando fundamentos profundos para uma grande construção. Depois que você cria raízes fortes o suficiente, como se fossem alicerces, aí sim o apóstolo Paulo, em terceiro lugar, nos ordena a construir a nossa vida sobre ele. E aí então você se torna forte na fé. Imagine uma fortaleza construída no alto muro de uma cidade. Assim deve ser a sua união com Cristo e os seus alicerces nele. Você tem que estar guardado com o seu espírito, sua mente, o seu coração guardado nessa alta fortaleza, construída sobre fundamentos firmes, em um alto muro forte e poderoso, protegido na presença do Senhor contra os enganos e os ataques de Satanás.
Satanás. A nossa fé precisa ser construída não sobre alicerces de homens, mas tão somente sobre a palavra de Deus. E em último lugar, Paulo nos ordena: deem sempre graças a Deus. Nós precisamos sempre dar graças a Deus, no sentido de reconhecer que é a graça dele que nos capacita para entender e praticar a sua palavra. É a graça dele que nos dá o conhecimento e a força necessária para que nós venhamos a resistir ao mal desse mundo. Em seguida, no verso 8, então, Paulo começa a alertar os colossenses: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas humanas, dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. O texto deixa claro que falsas doutrinas levam o homem à escravidão. Uma falsa doutrina não tem fim em si mesma. Ela traz consigo muitas outras heresias. Você pode perceber muitas igrejas que acabam se tornando seitas, abrem a porta no início para apenas uma heresia, um engano. Elas começam vivendo a palavra de Deus e de repente deixam entrar um ensino errado. E por causa dessa brecha, desse apenas um ensino errado, os espíritos malignos vêm, entram nessa brecha e trazem consigo muitos outros enganos, muitas outras heresias, até o ponto que essa igreja fica tão fora do ensino da palavra de Deus, tão fora da palavra do Senhor, que se tornam seita. E é por causa disso que muitos membros se tornam escravos sem nem perceber. Eles confiam o seu coração à palavra do pastor, não buscam olhar nas escrituras se aquilo que o pastor está pregando realmente está de acordo com a palavra de Deus. Entregam o seu coração, confiam cegamente e se tornam escravos de mentiras do diabo. O pastor nada mais é do que um ser humano levantado por Deus para rebanhar o rebanho que pertence a Cristo e não a ele. E como ser humano, ele também está sujeito a erros. Por isso é necessário que você não dependa do pastor, não confie cegamente, mas conheça a palavra por si mesmo. O Espírito Santo te ajuda a cada dia a compreender as verdades contidas nas Escrituras. Não abra mão daquilo que o Senhor confiou a você. A partir do verso 9, Paulo então começa a falar do poder grandioso de Deus e da conquista feita por Cristo na cruz do Calvário. Verso 9: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por vocês estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Verso 12: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Se você está unido com Cristo através da fé, e se já desceu as águas do batismo, você é participante, e você tem com Cristo a mesma natureza de Deus. As mesmas virtudes de Deus estão em seu coração por causa de Cristo, e por causa disso você foi liberta da sua natureza pecadora. No verso 14 ele diz que o Senhor anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos, ou seja, os regulamentos da lei que nós éramos obrigados a obedecer, mas não obedecemos, por isso estávamos condenados. Mas através da cruz foi anulado o nosso escrito de dívida. Ele acabou com essa conta e pregou na cruz toda a sua dívida, a dívida que você pode ter com seus antepassados, os seus pecados, os seus traumas foram pregados na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Satanás não está em pé de igualdade com Deus. Não existe uma batalha no mundo espiritual por causa das dívidas que você cometeu ou das dívidas dos seus antepassados. Tudo isso já foi vencido na cruz. O Senhor Jesus subjugou a Satanás. Ele está sentado à direita de Deus Pai, e você com Cristo pode reinar. Tome posse dessa verdade, seja livre das mentiras, dos enganos, dos rituais, dos sacrifícios, seja liberto. No versículo 16,
ele nos dá uma ordem que nós devemos guardar e levar no nosso coração como um antídoto contra o engano. Portanto, que ninguém faça para vocês leis. Não deixe que ninguém os humilhe, por achar-se melhor que vocês, por ter visões ou revelações, ou pela adoração de anjos, que também era uma grande heresia que acontecia naquela época. Porque essas pessoas, ele vai terminar dizendo que essas pessoas não têm parte no corpo de Cristo. Os exemplos que Paulo dá a respeito de algumas heresias e de alguns enganos dizem respeito aos problemas que eles estavam enfrentando naquela época, as festas da lua nova, o sábado, os dias santos. Eram esses os conflitos que existiam naquela época. Mas você pode colocar no lugar desses conflitos que Paulo citou tantas outras heresias e enganos que nós temos visto nos dias de hoje, no Brasil e no mundo. E aqui eu citei alguns exemplos, eu listei alguns exemplos para você, e eu quero conversar um pouco com você a respeito disso. E se talvez em algum desses exemplos você se encaixa, você tem essa crença, você foi ensinada de maneira errada, eu te convido a viver a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Em primeiro lugar, quebra de maldição. Muitas vezes nós vemos pastores ensinando que você precisa, como eu falei várias vezes durante o vídeo, romper com os pecados dos seus antepassados. E muitas vezes eles entram com sacrifícios em dinheiro, com jejuns de sacrifícios, com rituais místicos. Como você pode ver claramente aqui nesse texto, não existe nada na palavra de Deus que diga para você, na nova aliança, que você deve por conta dos pecados daqueles que fizeram parte da sua família. A dívida já foi pregada na cruz. Não preciso nem gastar muito tempo falando sobre esse engano. Em segundo lugar, a lealdade e a honra cegam o pastor. E existem até mesmo os livros famosos que eles gostam de oferecer para os membros, com o intuito de persuadir e convencer os membros de que a lealdade e a honra cegam os pastores, fará com que os membros alcancem a unção de Deus, a honra, as bênçãos de Deus, e os membros um dia se tornarão tão ungidos e abençoados, ungidos, bem entre aspas mesmo, ungidos como esses pastores, como esses líderes são. O Senhor reservou um dom e uma unção especial para cada um. Você não é melhor que o seu pastor não é melhor que você. Como eu disse anteriormente, ele é levantado por Deus para guiar o rebanho, mas o rebanho pertence a Cristo. O Senhor tem um dom para você, o Senhor tem uma unção para você, e você não precisa de honrar cegamente, obedecer cegamente, sem questionar, ser leal como um cachorrinho ao seu pastor, estendendo um tapete vermelho para ele passar, para você receber a unção. Cristo tem algo especial para a sua vida. Você está debaixo do senhorio de Cristo e não de seres humanos. Não se deixe escravizar. Em terceiro lugar, transferência de unção. Não existe na palavra de Deus, na nova aliança, a transferência de unção. Uma pessoa que recebeu uma unção de Deus não tem o poder e nem a autoridade espiritual para transferir essa unção para você. E isso se encaixa também na questão da lealdade e deslealdade. Porque muitas vezes o pastor vai te prometer em troca dessa lealdade que ele vai transferir a unção dele para você. Não existe isso. Ele não tem esse poder. A unção é única. Não existe na palavra de Deus transferência de unção. Outro dia mesmo eu vi um vídeo na internet, se eu não me engano no Instagram, de um curso que estava acontecendo, onde as pessoas eram ensinadas através de rituais, de empurra, de cai-cai, as pessoas receberem a transferência de unção. Isso não existe. Isso é simplesmente ritual humano, isso é doutrina de demônios, não está na palavra de Deus. Em seguida, vamos continuar. Usos e costumes. Esse é bem antigo e bem discutido, mas existem movimentos hoje no mundo evangélico, no mundo cristão, que estão querendo voltar com esses costumes. Usar calça jeans não é pecado, usar batom vermelho, esmalte vermelho, brinco, pintar cabelo, nada disso é pecado. Eu vi até outro dia algumas pessoas do mundo cristão, do mundo evangélico dizerem que calça jeans, que o jeans veio do comunismo, surgiu no comunismo, e por isso usar calça jeans é um ato comunista. Eu vejo um absurdo que nós estamos chegando.
Não existe isso na palavra de Deus. Na palavra de Deus, a palavra nos ensina a respeito da modéstia, da decência, do discernimento do Espírito Santo no vestir, principalmente para as mulheres, mas ela não te obriga a usar só saia, ou só calça, ou não poder cortar o cabelo, pintar o cabelo, usar qualquer tipo de cor. Deus criou todas as cores, isso não existe, contanto que você tenha decência e modéstia. Fora isso, seja livre em Cristo, em nome de Jesus. Em seguida, oferta de primícias. Essa é para arrancar dinheiro do povo mesmo. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, nos fala que as pessoas iam reconhecendo Jesus e entregando seus bens aos pés dos apóstolos, na medida que o Espírito Santo colocava no coração de cada um. Nós devemos dizimar e ofertar ao Senhor como um ato de amor pela manutenção da igreja e por aquilo que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor provê tantas coisas, o dízimo e a oferta é tão pouco para nós, mas não existe oferta de primícia, nem trízimo, nem sacrifício de dinheiro, ou de carro, ou de casa, para que você consiga uma unção, uma bênção de Deus. Isso não existe. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele espera a transformação e a rendição do seu coração. E a próxima que eu separei aqui é triste. Eu coloquei 3 em uma porque vem da mesma fonte. Cair no espírito, unção do riso e vomitar para remover pecado. É uma grande bizarrice, na verdade. Essas doutrinas que são tão ensinadas, disseminadas e praticadas em muitas igrejas, no Brasil e fora do Brasil, vêm de uma só fonte, de um pastor americano chamado Kenneth Hagin. Esse pastor disseminou diversas heresias, trouxe uma grande confusão, uma grande mentira, trouxe um grande espírito de engano para o mundo inteiro, trouxe um grande prejuízo para a Igreja de Cristo. Essas doutrinas, esses fenômenos, nada mais são do que emocionais, fruto de manipulação de massa, com o intuito de mexer com o emocional das pessoas e fazerem com que elas sejam manipuladas. Não existe na palavra de Deus nenhuma versículo ou capítulo que fale a respeito de unção do riso ou cair no espírito. Nada disso fará com que você cresça espiritualmente. Não existe unção do riso, existe alegria do Espírito. E a alegria no Espírito, ela é diária. É uma alegria que nos sustenta e alimenta o nosso coração apesar das lutas. Não é sair pelo chão rindo, rolando, gargalhando, como se você tivesse recebido um espírito de alegria. Isso não existe, é heresia, é emocional. Eu sei que muitas vezes parece verdadeiro, mas não é. Em seguida, essa é terrível também, fazer regressão com a intenção de desfazer trauma, desfazer maldição e coisas que aconteceram no passado da pessoa. Existem retiros espirituais no Brasil e creio que também fora, que praticam regressão. A regressão e a hipnose já foi abandonada pelos profissionais da psicologia e da psiquiatria há mais de um século. Já foi substituída por outros métodos muito melhores. Mas infelizmente a igreja evangélica aderiu à questão da hipnose e da regressão. Então eles ali sem conhecimento nenhum fazem com que aquela pessoa entre em hipnose e começam a mexer na cabeça dela. E é lógico que depois que aquela sessão termina, eles não têm a menor condição, o menor conhecimento de finalizar o trabalho que começaram, deixando a cabeça da pessoa completamente confusa e talvez ela nunca mais volte ao normal. O Senhor ordena que nós venhamos a crescer e multiplicar. Não. E a penúltima que eu separei aqui vem do catolicismo, é uma doutrina católica, mas que muitos evangélicos têm aderido como se fosse algo da palavra de Deus, que é uma ordem que está na palavra de Deus, mas na verdade não é. Que o cristão, ele é obrigado a ter filhos, isso vem do catolicismo. Não existe um versículo na palavra de Deus que diz que a partir do momento que a pessoa casa, ela é obrigada a ter filhos. É bom que tenha filhos, mas o Senhor não obriga ninguém. Nós estamos debaixo da graça e o Senhor entende que existem pessoas que têm o dom, a vontade, o desejo, o sonho de ter filhos e outras que não têm. E o Senhor coloca no coração de cada um o querer e o realizar. Muitas pessoas não podem ter filhos, outras não querem ter filhos por diversos motivos.
É claro que isso tem que ser avaliado caso por caso, mas não existe na Bíblia nenhuma obrigatoriedade que todo mundo que casou deve ter filhos. Isso vem do catolicismo e é engano, é heresia. E o último é polêmico, mas eu fiz questão de falar aqui porque eu já caí nesse engano, muitos caíram, creio que a maior parte do Brasil, e muitos pastores, líderes e membros ainda estão nesse engano. Fazer partidarismo político e ou dizer que lado político A ou B vem de Deus. Infelizmente, isso é engano. Quando nós lemos no Novo Testamento a trajetória dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, de João, ali na ilha de Patmos, a palavra de Deus, desde os evangelhos até o Apocalipse, deixa claro que a salvação, a honra, o triunfo do povo de Deus não é nessa terra. Até porque a palavra mesmo diz que esse mundo jaz no maligno, que o diabo é o príncipe deste mundo. A nossa honra, o nosso triunfo é prometido na eternidade, não aqui. Pelo contrário, aqui o Senhor disse que nós teríamos aflições. E toda a igreja primitiva sofreu com líderes terríveis. E em nenhum momento você vai encontrar a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, nem Paulo, nem Pedro, nem nenhum dos apóstolos que escreveram cartas. Você não vai encontrar esses homens de Deus se levantando e levantando um político para si, um líder para si, ou se levantando em busca de um triunfo físico, de um triunfo material, de um triunfo nesse mundo. A nossa glória é futura. O único Messias que existiu ao nosso favor já veio e prometeu que voltaria. O que passar disso vem do diabo, vem de um engano sorrateiro para fazer com que a igreja saia da vontade de Deus e da palavra de Deus e seja envergonhada. Nós sabemos o quanto a igreja foi envergonhada nos últimos anos ao fazer partidarismo político. Se você ainda tem essa esperança e essa expectativa falsa no seu coração, que não está de acordo com a palavra de Deus, que está completamente fora daquilo que a palavra deixa claro para nós, deixe esse engano, deixe esse amor por política, por pessoas, por políticos, por bandeiras, por partidarismo, direita ou esquerda. O Senhor nos prometeu uma glória futura e tudo que nós passamos aqui, sejam aflições ou alegrias, aponta para a eternidade e não para essa vida. São tantos ensinos errados que eu podia ficar aqui horas falando com você a respeito de um por um. Eu tinha uma lista muito maior, mas eu tive que reduzir para o vídeo não ficar muito grande. Hoje o Senhor te convida, e essa é a mensagem mais importante desse vídeo. O Senhor te convida a olhar para a sua vida e ver se você ainda é refém de algum desses enganos. E se você ainda é refém, entregue o seu coração a Cristo, peça perdão, deixe que Ele abra os seus olhos e te explique a sua palavra, te faça compreender a sua palavra. E você verá como sua vida será livre, liberta, leve, transformada pelo poder transformador do verdadeiro Evangelho. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!